Ela estuda desde 2004, fez vários concursos, Receita, Correios, Senado, PRF. Tu viu que ela, igual tiroteio, né? Bang bang, atirou para vários concursos, foi aprovada 2 vezes e hoje trabalha como agente administrativo da PRF. Aliás, esse podcast aqui vai tirar a dúvida que toda hora está chegando para mim aqui no Instagram sobre o cargo de agente administrativo. É a primeira que eu trago aqui no canal. E ele, né, também já fez vários concursos, bateu na trave em várias vezes e depois conseguiu ser aprovado 3 vezes e passou no mesmo concurso da PRF que eu passei, o concurso fatídico, o concurso 2020 de 2009. Vamos falar mais sobre isso aqui no nosso canal, no nosso bate-papo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Isabela e Rodati. É um grande prazer ter vocês dois aqui, dividindo a mesa aqui comigo. Sejam bem-vindos. Prazer é nosso. Satisfação nossa estar aqui com você também. Não, show de bola, galera. E eles estavam nervosos, tá? Você viu que vocês estavam nervosos? Continua. Não, mas aqui, como eu falei, vai ser um bate-papo. É mais para trazer um pouco da experiência de vocês. E aí eu queria saber, eu falei primeiro da Isabela, né? Pô, você estuda desde 2004. E nesse período que você se preparou, tentou, atirou para vários outros concursos, como é que você estudou? Como é que foi a sua experiência nesse período até você assim, finalmente passar para a gente e assumir aí o cargo na BRF? Então, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que passar num concurso público, que era o que seria melhor para mim, né? Eu formei em biomedicina e não vi muita esperança para mim assim, nessa área e fui estudar. E fui estudar por conta própria. Primeira coisa que eu peguei foi uma Constituição e comecei a ler, assim, a lei seca e fui lendo, não entendia quase nada, mas eu pensava assim, eu tenho que entender isso aqui, eu tenho que ver e tal. Até que eu resolvi entrar para um cursinho, né? Então, depois tendo as aulas no cursinho, tudo foi clareando. Aquilo que eu lia sozinha foi clareando, fui tendo um ou outro direcionamento. Mas, ainda assim, eu sempre foquei em estudar as matérias, mas nunca foquei nas bancas, né? E foram 3 anos, assim, dando cabeçada e também não direcionando os concursos. Assim, o que aparecia eu ia estudando. Então, cada um pedia um tipo de matéria diferente, né? Sim. Até que eu consegui passar, né, num concurso do estado de Goiás e na Secretaria da Saúde, né? E aí, depois de lá, fiquei, né, um bom tempo. Conheci o Leonardo. O Leonardo, o Rodati é o nome de guerra. Só dos Rodati, né? Sim. E foi quando ele estava já nessa de esperar para ser chamado, né, para a polícia e fomos para Uruguaiana, né? E aí lá eu fiquei de licença para interesse particular e voltei a estudar de novo, fui tudo, mas eu precisava de uma mentoria mesmo, de alguém para me direcionar, para falar, você estuda isso, vai fazer exercício, vai estudar a banca que vai fazer saber a o passo a passo, prova, né? Como é que faz a prova também, que faz toda a diferença, né? Então, eu enfrentei CESP, eu enfrentei ESAF, eu enfrentei várias bancas, né, nesse tempo todo, mas eu consegui passar, finalmente. Então, nessa época veio o concurso para a Polícia Rodoviária Federal também, eu fiz um cursinho na época também, mas eu estudei muita matéria de trânsito e foi bem justo o concurso que na época não caiu trânsito. Então, de novo, não consegui. E logo em seguida veio o primeiro concurso da Polícia Rodoviária Federal para agente administrativo. Que foi 2014, né? Isso. Como eu já vinha estudando, já tinha muita coisa na cabeça, e foi uma banca mais tranquila, assim, também. E aí eu consegui passar. E aí você passou em 2014, mas já vou passar a palavra pro Leonardo, galera. Rodati. Todo acostumado a falar Rodati, é difícil tirar esse vício, né? Mas você passou em 2014, teve um período para tu tomar posse, né? Quer contar um pouco sobre isso ou quer contar depois? Não, posso contar agora. Vamos lá, como é que foi essa... Foi um concurso de poucas vagas distribuído para os estados todos. Na época eu estava em Uruguaiana, mas eu quis fazer para Goiás, para Goiânia, por conta da minha família que estava lá. Então, sim, eu consegui passar em 17º, mas foram homologadas só 6 vagas a princípio. Mas eu tive que fazer tudo, apresentar documentação, fazer aquela... investigação social, tudo, deixei tudo lá bonitinho. Mas sem previsão de ser chamada, porque chamaram só primeiro esses 6, depois 10. Depois de 4 anos, quando o concurso já estava vencendo, eu nem estava imaginando, eu estava trabalhando no estado também, já concursada, tranquila, já com filho, não estava conseguindo estudar mais para outras coisas, quando me ligaram, abriu vaga aqui. BRF, a gente está chamando. Você caramba, que notícia boa, que bom. E assim, porque nesse meio tempo foram chamando, como demorou, vários foram passando em outros concursos ou não tiveram interesse.
E aí eu fui, lógico, meu marido tá lá, né? Então, virar federal, porque eu era estadual, sim. né? E Pode que é apontar. uma outra abertura para outras perguntas, porque aí a gente pode movimentar juntos, né? Fazer as remoções, tudo. E foi bem legal. Vamos falar mais sobre isso aí, que é uma dúvida de muita gente. E você, Rodarte, como é que foi a sua preparação até passar o nosso fatídico concurso de 2009, as aprovações que você teve? Como é que foi a sua experiência aí até a sua aprovação? Bom, pessoal, o concurso tem que estar disposto a sofrer emoções, né? Isso é verdade. Nada é fácil. A Isabela já contou a emoção dela aqui, já, né? Tem que estar preparado para sofrer. Mas foi interessante, na verdade, na época que foi em 2009, né, quando a gente fez esse concurso, eu nem pensava na carreira pública, né? Eu tinha até ido para o exterior, preparado para ser trainee, pós-graduação, FGV. Foi na Inglaterra que tu morou, né? Morei um ano na Inglaterra, fazendo inglês, tudo. Só que quando eu voltei, na época foi maio de 2009, um pouco antes, final de abril para maio, e eu tentei ainda no meu mercado aquela coisa, né? De tentar trainee, mercado de trabalho, entrevista, só que até hoje estou esperando eles me chamarem para entrevista. O problema é que depende de outras pessoas, né? Depende da indicação. A minha parte eu fiz e tudo. Sim. Mas talvez, acho que na época, pela idade, 30 e poucos, 32 anos já para o mercado, então o mercado naturalmente ele segmenta e tudo, né? Então, eu falei, quer saber, eu vou tentar, às vezes tinha até aquela má impressão do serviço público, né? Que não é o funcionalismo público, é serviço público realmente, porque a gente tem, e muita gente que faz, né? Que não é como muita gente vê, que esses cabides de emprego, às vezes por interferência política, que realmente não produz, mas o servidor público tem o seu mérito, ele tem que ser valorizado, entendeu? Porque carrega realmente a máquina pública. Sim. Enfim, aí então eu me dediquei de maio, e quando foi a prova da polícia foi em outubro, né? Então, assim, eu dei até um pouco de... Não foi sorte, porque sorte é preparação, né? E tá na hora certa, no momento certo. Sim. E eu também sempre fui apaixonado em não morrer de fome, né? Exatamente. Então, mas aquela coisa também, tu na reta final ali, mas tu já tinha uma base, já tinha uma preparação, tu fez outros concursos também, né? Não, mas nessa época eu tava começando. Tava começando a estudar, assim. Meu foco era outro, igual eu tava falando, eu tinha feito mais da iniciativa privada. Eu tinha tentado há muito tempo atrás o mapa, né? Aquela coisa toda, sim. mas... loteria, foi estudar depois de edital aberto, assim. Normal. Era só mais para contribuir, né, para a banca organizadora. Pra marcar o Vzinho lá, hoje até deu uma vez. Loteria, né? Então, aí depois, sim, nesse meio tempo eu peguei sério. Nessa época também tinha o concurso da Polícia Federal, que foi 2008, né, que estavam fazendo. A gente até brincava, era 200 de Esparta, porque um concurso eram 200 vagas, mas foi aquela coisa muito puxada, ainda mais da questão física. Eu lembro desse concurso aí. Então... Então, eu estava estudando, fui direto para um cursinho para ter um bate-papo, para realmente ter uma noção, começar a esclarecer, elucidar, porque igual o Gabriel que já prega, né? Então, realmente tem que ter uma visão geral, tem que saber o que você estuda e tudo. E você tem que ir igual no policial, né? Sangue no olho e tentar, né? Vou devorar isso aqui, tem que aprender, não importa de que maneira, né? Sim. Até porque você estava com a data bem próxima, né? Você começou a estudar em maio, a prova já foi em outubro. O edital já estava rolando, então assim, porque nem edital estava rolando, mas já estava autorizado e estava, né? Já estava bem avançado para poder se publicar o edital, né? Então, tive que recuperar e papirar, né? Que é esse termo que a gente usa. Então, comecei no básico, foi bem específico. E nesse meio tempo ainda tentei um municipal lá de Goiânia, né, que era da agente de trânsito público, que era matéria afim. Então, assim, vamos tentar, porque já ajuda. Se não passar, pelo menos já ajuda, que eu estou, né, estudando a matéria e já vou ter a experiência de prova, né, de ser cobrado naquilo ali. E esse foi um dos que eu bati na trave. E até que fui e rolou de fazer, né? Eu fiz o concurso da PRF, foi em 2009. Tive uma boa nota, né? E na época foi até a questão de ser dividido por estados, né? Sim. Então a gente tem até a estratégia de escolher o local que você quer fazer, porque foi regionalizado diferente hoje que é nacional, né? Cada estado tinha um quantitativo de vagas e tudo. Então, mas foi assim, aí foi a parte que passou, aí depois tem a emoção, né? A emoção é do concurso ter sido suspenso, né? O Gonguete já contei algumas vezes ali no meu canal. Fraude, tudo, sim. Né? Quase que foi cancelado, né? Ele só foi voltar em 2011. E aí, é o que tu falou, né? Cara, e nesse período que você ficou esperando, de 2009 a 2011, chegou a fazer algum outro concurso? Sim, que não pode parar, né? Igual eu comentei, eu sempre fui apaixonado de não morrer de fome. Exatamente, né? Vai depender do... Então, aí, estava assim, tinha a expectativa, né? Que a gente vive, é brasileiro, né? Sempre a esperança é o último que morre. Sim. Mas, então, como eu já tinha começado o ritmo, né, de estudar, então, e na minha formação eu sou administrador de empresas. Então,
Aí eu fui e bati em cima disso, né? Que no estado nosso, em 2009 a 2010, abriu um carreirão de concursos para várias secretarias do estado, entendeu? E aí eu comecei a fazer. Então, fiz para o meio ambiente, fiz a agência de habitação, teve a agência da saúde. Aí fomos tentando fazendo vários concursos. Nessa época você já conhecia a Isabela, né? Não, ainda não. Eu fui conhecer em 2011, então assim... Olha o concurso aproximando pessoas! Show de bola, que legal! Aí, quando eu a conheci, eu já havia passado e decidi ficar na Secretaria do Meio Ambiente do estado de Goiás. E para você ver, tem que ter vontade, porque o concurso era cargo, só tinha banco de reserva, né? Sim, cadastro de reserva. Cadastro de reserva e eu, por acaso, até para minha surpresa, eu passei em primeiro lugar, né? Caraca, que massa, cara! Então, assim, para mim foi... Não desanime, gente. Foi a prova que eu achei que eu tinha saído pior do mundo. E foi primeiro. E fiquei em primeiro lugar. Então... Não desiste, assim, vai até o fim. O engraçado também é que no dia dessa prova, a prova de manhã, eu não tenho essa questão de ficar super ansioso, mas eu acordei meio que de madrugada, assim, me deu aquela vontade, cara, eu vou ler essa teoria de administração, que é do nosso cargo, né? E não por acaso foi o tema da redação. Caramba, que... Então, assim, valia 20 pontos, eu tirei 19,8, assim, errei bobagem, né? Aí foi sorte. Aí me alavancou. Então, sim, foi Deus, jogou né? lá pra cima. Porque, assim, foi aquela coisa de inspiração mesmo, sabe? E leu, caiu a redação, assim, eu falei, não acredito. Assim, até deixei a prova, fiz a redação. Já foi direto pra garantir. Na cabeça, e depois eu fiz marcar alternativas. Aí, nesse meio tempo, também passei em outros, mas aí foi esse que já me chamou, mesmo sendo cadastro reserva, foi o que me chamou primeiro. E quando eu estava quase ficando estável nesse... Aí você voltou a PRF. Aí a PRF voltou, nesse meio tempo também, já havia conhecido a Isabela de outra maneira, assim, mas né, o meio público também nos ajudou a nos aproximar e tal. Sim. E aí ficamos nessa saga, né, da expectativa de chamar, mas a gente já tinha resolvido mesmo assim, né, demos bastante certo e tudo. Então, no dia que saiu nossa nomeação, foi meio que uma surpresa, porque o concurso andava a passos de cágado, né? Que fala, né? Bem lento. E então, no dia que a gente se casou no civil, que saiu a portaria de nomeação minha, entendeu? Caramba, que presente de aniversário. De casamento, né? Cara, a gente casou na igreja no sábado, né? Então saiu na sexta-feira, no dia 4, né, de janeiro, né? Que saiu pra gente. Então, assim, foi uma baita, igual do Chu, né? A baita surpresa. Massa, então, assim, cara. foi, igual falou, sempre emoções, assim, né? Na nossa lua de mel, a gente aproveitou e a gente foi para Gramado e ele tinha que tomar posse, né? Apresentar lá em Porto Alegre. Então... Tu fez o curso lá em Goiânia, mas tomou posse em Porto Alegre porque a sua lotação tinha que ser no estado do Rio Grande do Sul, que foi a sua escolha, né? Eu peguei fronteira, isso é. Eu fui tomar posse dia 9. Dia 4 saiu exatamente, né? 4 de janeiro de 2013, eu tomei posse dia 9.